Boa tarde, vamos continuar a primeira aula prática e agora, na segunda parte da matéria, vamos nos dedicar a outras operações sobre a folha da Carta Militar. Na primeira parte, analisamos a folha, do ponto de vista da informação que nos é apresentada dos sistemas de coordenadas e calculamos os limites cartográficos da folha. Agora vamos nos concentrar na informação que está impressa na própria folha. Vamos utilizar, por exemplo, os vértices geodésicos, que estão escritos a vermelho e representados, no caso de primeira ordem, por um retângulo com um pontinho cotado a castanho, no caso de segunda ordem ou outras, por um triângulo com um ponto cotado lá dentro. Portanto, vamos ver que informação é que está impressa na carta. Vimos na primeira parte o sistema de coordenadas Lisboa-Eiffort de Gauss militar, o sistema de coordenadas UTM Fuso 29N elipsoide internacional e agora toda a informação que está descrita na própria carta. Temos as curvas de nível, a castanho, as escuras são as mestras, as claras são as secundárias, pontos cotados, os vértices geodésicos, esta é a designação do vértice, esta é a simbologia do vértice, designação, simbologia. Temos as linhas d'água e os cursos d'água. Qual é a diferença? O curso d'água tem água durante todo o ano, a linha d'água só tem água na época chuvosa. Durante o verão, de um modo geral, seca. Ou seja, são zonas da encosta por onde correrá eventualmente água. Rede viária pavimentada, representada a vermelho. Rede divisional, ou seja, conjunto de caminhos florestais ou caminhos agrícolas não pavimentados. Concentremos-nos agora na altimetria. Pontos cotados, tanto o ponto e a respectiva cota, estão todos marcados de metro a metro, e curvas de nível, as mestras a 50 em 50 metros, e só estas é que têm a indicação da cota na cartografia, e as secundárias de 10 em 10 metros. Isto significa que se esta curva mestra é dos 400 e estamos a subir 410, 420, 430, 440, 450. Reparem que se este ponto cotado tem de cota 504 metros, este 507, este 508, e estamos no cimo da serra, a curva que lhe está imediatamente antes é a curva mestra dos 500 metros. Se este vértice geodésico tem de cota 525 metros, a curva que lhe está imediatamente antes é dos 520 e é uma curva secundária. Voltando aos cálculos que é possível efetuar sobre estas folhas. Coordenadas de objetos, e reparem, na primeira parte da aula calculamos as coordenadas dos limites da folha, agora vamos calcular coordenadas de pontos dentro da folha. Podemos medir distâncias entre objetos, estimar o declive das encostas, marcar ou desenhar curvas de perfil do terreno, portanto, passar da situação horizontal projetada para uma situação perto da real. Reparem que se isto é uma linha d'água e isto é um vértice geodésico, o terreno desce nesta direção. Portanto, à medida que nos vamos aproximando da linha d'água, cada vez a altitude é mais baixa. Reparem que quanto mais próximas as curvas de nível tiverem umas das outras, mais acidentado é o terreno. Curvas separadas denotam zonas relativamente planas, curvas apertadas denotam ou mostram zonas declivosas. Portanto, voltando ao nosso trabalho, vamos estimar as coordenadas de um vértice geodésico. Vamos selecionar o vértice geodésico de Moimenta e agora vamos estimar as coordenadas cartográficas deste vértice. Primeira questão: como é que fariam esta operação? Reparem, tem o enquadramento da folha. Na primeira parte da aula calculamos as coordenadas deste canto e agora queremos calcular as coordenadas deste vértice. Isso significa que temos que utilizar este canto como referência e depois calcular a distância a esta margem, que vai ser o ΔX, a distância a esta margem, que vai ser o ΔY,
e depois operar com as coordenadas deste canto. Portanto, vamos trabalhar sobre a folha da carta militar, vamos fazer os cálculos utilizando o sistema de coordenadas Eifford-Gauss, elipsoide internacional Datum-Lisboa, ou seja, Eifford-Gauss militar, uma vez que este é que serviu para projetar a folha da carta militar, e vamos ver outras operações. É fundamental que trabalhem com uma régua e com um esquadro, com papel milimétrico, mas principalmente com o maior rigor possível. Temos os limites da folha. Se este canto tem de coordenadas 216.000, 500.000, este tem de coordenadas os mesmos 216.000, mas agora 510.000 metros. Vamos trabalhar sempre em metros no terreno e sempre em milímetros em cima da folha. Primeira operação: medir o afastamento vertical relativamente à margem horizontal. Reparem que quando medimos esta distância do vértice à margem superior, estamos a calcular o diferencial y, delta y. É esta distância. Medimos a distância à margem lateral mais próxima, a vertical, e estamos a calcular ou a medir o delta x. E agora os cálculos serão como referência a coordenada y superior, ou seja, o y máximo, e como coordenada a margem esquerda mais próxima, ou seja, o x mínimo. Uma vez que nos afastamos para a direita este conjunto de milímetros, 107 milímetros, à coordenada x mínimo, que é esta margem, vamos somar a distância transformada em metros. À margem superior, e uma vez que andamos para baixo, temos que subtrair ao y máximo esse afastamento transformado em metros. Ou seja, a coordenada x do vértice de Moimenta será o x mínimo, 216.000 metros, mais o delta x transformado em metros, e vai nos dar este valor, 218.675. Já a coordenada y, como o afastamento é negativo, será o y máximo, 510.000, menos o delta y transformado em metros, e que nos vai dar 506.925 metros. O z, ou seja, a cota do vértice, está escrita junto ao ponto cotado, e neste caso é 525 metros. Portanto, relembrando, medimos o delta x. Se for medido da esquerda para a direita é positivo. Medimos o delta y, que se for medido de cima para baixo é negativo. Usamos um formulário e estimamos as coordenadas. Próxima operação: calcular a distância entre dois pontos. Vamos utilizar novamente os vértices geodésicos por serem os mais fáceis de identificar no terreno. Vamos utilizar o vértice de Leiradas e vamos utilizar o vértice de Moimenta. Reparem que na cartografia esta distância é plana, mas atendendo à diferença de cotas e à posição dos objetos, uma vez que passa aqui uma linha d'água, isso significa que vamos ter que descer, ou o terreno na realidade, desce de Leiradas até à linha d'água, portanto desce até à linha d'água e sobe da linha d'água, neste caso um curso d'água, porque tem água permanentemente, até Moimenta. Isto significa que em termos de distâncias entre dois pontos, nós na realidade temos três distâncias. A distância horizontal projetada, que é direta, mede-se com o esquadro a distância entre os dois vértices, estima-se esse delta de afastamento e converte-se em metros. A distância da linha de visão, que já entra em linha de conta com a diferença de cotas, e a melhor estimativa da distância real, ou seja,
teríamos que medir a distância do primeiro vértice até à linha d'água e somá-la à distância da linha d'água ao segundo vértice. Começando pela distância horizontal projetada, a mais simples, coloca-se a régua ou o esquadro e mede-se a distância em cima da folha, 85 mm. Converte-se essa distância, esses 85 mm, em metros e a distância horizontal projetada, não entrando em linha de conta com o declive do terreno, é de 2125 metros. Se quisermos calcular a distância da linha de visão, temos que considerar agora a diferença de cota entre os dois vértices. As características dos vértices: as coordenadas do ponto, o x e o y, e as respectivas cotas. Diferença de cota entre os dois vértices: 588 menos 525, portanto, 63 metros. Distância horizontal projetada já foi calculada anteriormente. Reparem que estamos a trabalhar em cima de um triângulo retângulo. Como é que calculamos a distância de linha de visão? Recorrendo ao teorema de Pitágoras. Raiz quadrada do somatório dos catetos, uma vez que a distância da linha de visão não é mais do que a hipotenusa deste triângulo retângulo. A diferença de cotas é relativamente pequena, a distância é relativamente grande e a diferença entre a distância horizontal projetada e a distância da linha de visão é de 90 cm. Se quisermos agora estimar a distância real, temos que fazer um exercício semelhante ao anterior. Em vez de estarmos agora a calcular a distância da linha de visão, estamos a estimar o comprimento da encosta. Temos que entrar novamente com a diferença de cotas entre cada um dos vértices e a linha d'água e calcular a primeira distância e somá-la à segunda distância. Portanto, distância entre o primeiro vértice e a linha d'água, 56 mm. Distância entre a linha d'água e o segundo vértice, 29 mm. Calculamos a distância horizontal projetada entre o primeiro vértice e a linha d'água. Calculamos a distância horizontal projetada entre a linha d'água e o segundo vértice. E depois calculamos as respectivas estimativas da distância real. Quer dizer que uma estimativa de distância entre o vértice 1 e o vértice 2 é 2.207 metros. Reparem que a distância anteriormente calculada era de 2.125 e agora 2.207. Portanto, a diferença entre a distância horizontal projetada e a melhor estimativa da distância real é de quase 100 metros. Vimos, através deste exercício, como é que se consegue estimar coordenadas de pontos, medir distâncias, medir ou ter uma ideia do perfil do terreno. Na próxima aula vamos abordar mais concretamente a questão da altitude, as curvas de perfil do território e estimar a exposição e o declive das encostas. Obrigado pela atenção.